cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! ¡Pensarán! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Muito bom dia, o Galo já cantou, então tá começando o Desperta ICL. Eu sou Lucas Rocha e vou conduzir esse programa hoje no lugar do gloriosíssimo Leandro Demore. Hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2024, 7h04 da manhã. Pessoal, o Demore teve que se ausentar, né? Eu comentei já isso ontem, por uma questão de saúde. A expectativa é que segunda-feira já ele esteja aqui de volta com vocês, trazendo as principais notícias da manhã, abrindo aqui a nossa programação do ICL Notícias. Eu falo diretamente aqui do Rio de Janeiro, terra natal de Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, que depois de muito ouvir vai para Cuba, decidiu ir e produzir um documentário, né? O Homem Não Brinca em Serviço, e com isso vem aí o nosso primeiro documentário internacional do ICL, que conta com a participação de figuras especialíssimas, né? Como o Frei Beto, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Leida Guevara, filha do revolucionário Che Guevara, o nosso professor Lindener Pareto. Então, convido a toda a nossa comunidade para esse lançamento online gratuito desse documentário, que vai ser no dia 13 de agosto, terça-feira que vem, às 20 horas. Garanta o seu ingresso em despertaicl.com.br. Tem que pegar o ingresso, tá, pessoal? Depois não quero ver reclamação, não. Tem que ir lá pegar o ingresso, é de graça, só precisa do ingresso. O ingresso é gratuito. Você vai lá no site despertaicl.com.br, pega o seu ingresso, garante sua vaga nessa sessão de cinema especialíssima para assistir esse documentário maravilhoso, comendo uma pipoquinha no conforto da sua casa, né? Então, fica aí esse convite mais do que especial para toda a nossa audiência, que mostra esse documentário, que mostra o que é Cuba hoje. E, pessoal, falando de Cuba, né, vamos aí para a nossa primeira notícia, a primeiríssima notícia, sobre Olimpíadas. Teve um feito muito importante essa semana. Peraí, não é essa notícia aqui, não. Cubanos comemoram quinta vitória do lutador Mijaín López após as Olimpíadas de Paris. O cubano se tornou o primeiro atleta olímpico a ganhar 5 ouros na mesma prova individual, um feito histórico do Mijaín López na luta greco-romana. Notícia do Brasil de Fato. Essa notícia é de quarta-feira, mas ela não teve tanta repercussão assim. Então eu queria trazer para a gente terminar essa semana, né, fazer aqui o balanço da semana também aqui no nosso Desperta, que traz aí que os cubanos se reuniram para assistir à luta do Mijaín López, né, com uma grande euforia para assistir essa luta dele, que ele conquistou mais um ouro, foram 5 ouros seguidos. Ele conquistou o ouro em 2008, ele conquistou o ouro em 2012, conquistou o ouro em 2016, em 2021, né, a Olimpíada de Tóquio foi em 21, e agora, em 2024, 5 ouros seguidos. É um feito, assim, incrível, ainda mais que ele é um atleta sozinho, né? Não é uma equipe, é um atleta individual conquistando 5 ouros seguidos, um atleta cubano, latino-americano, né? A gente vê a discrepância muito grande do quadro de medalhas. Cuba segue sendo o país com mais medalhas nas Olimpíadas entre os latino-americanos, né? Se a gente, historicamente, o Brasil vem atrás de Cuba, à frente da Argentina.
Então, esse é um feito gigante, né? Um feito gigante, o mesmo atleta ter 5 medalhas de ouro seguidas. É realmente impressionante o Mihail Lopes na luta greco-romana, e ele é um orgulho para o país, como traz aí essa matéria do Brasil de fato, né? Na entrada do cinema, os cubanos disseram se sentir orgulhosos do desempenho de Lopes nessa e nas outras Olimpíadas. É um orgulho muito grande para o país, disse uma adolescente no início da apresentação. Ele tem uma história de muitos anos, essa vitória é muito eufórica para todos os cubanos. Então, essa matéria traz um pouquinho também da história do Mihail, que foi já saudado também, que saudou a Revolução Cubana na última Olimpíada. Então, ele destaca aí: tenho que agradecer e dedicar esse resultado ao nosso comandante Victor, que foi quem se preocupou pelo esporte em Cuba. Creio que nós merecemos esse resultado graças a ele e ao esforço que a nossa revolução fez. Então, um resultado aí que o Mihail faz essa saudação ao Fidel Castro, que é muito importante, né? A gente falou bastante essa semana sobre política de esporte, sobre a importância de se investir no esporte, e tem aí, em Cuba, houve um investimento muito grande com o Fidel Castro, né? E então, acho que esse também, acho que é mais um ganchinho para a gente assistir esse documentário, não perder esse documentário incrível que estreia no dia 13 de agosto. Eu vou trazer aqui o quadro de medalhas atualizado também. A Olimpíada já está acabando, né? A Olimpíada acaba no dia 11, acaba no domingo, mas temos aí o nosso quadro de medalhas atualizado. Estados Unidos na liderança com 30 medalhas de ouro, 103 no total. A China com 29 medalhas de ouro, 73 no total. Na sequência, a Austrália tem 18, a França tem 14, a Grã-Bretanha tem 13 e o Brasil tem 2 medalhas de ouro, 15 no total. Ontem o Brasil conquistou um bronze com o Edivaldo Pontes no Taekwondo. Medalha importante, né? Mais uma medalha do Brasil aí, chegando a 15 medalhas. O objetivo do Brasil nessa Olimpíada era chegar a 22, eu não sei se ainda dá para chegar a essas 22, né? Se dá para bater o recorde da última Olimpíada. Mas a gente tem Brasil hoje disputando medalha, e medalha de ouro, né? A gente tem disputa por medalha de ouro no vôlei de praia hoje, tem disputa de medalha da ginástica rítmica, e tem o Isaquias Queiroz também disputando na canoagem, na disputa individual dos 1.000 metros da canoagem. Então, o Isaquias Queiroz, que já conquistou ouro na última Olimpíada, né? Então, ele vem aí buscando mais um ouro. E aí temos na ginástica rítmica a Bárbara Domingos, que se tornou a primeira brasileira classificada para uma final olímpica na ginástica rítmica. Também disputa hoje, a final é 9h30, a final é 9h30 da manhã, no horário de Brasília. E temos o vôlei de praia, que também hoje, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, uma disputa aí, a Ana Patrícia e a Duda lutam contra as australianas. Não, perdão, elas já lutaram contra as australianas, elas vão enfrentar as canadenses Melissa e Brandy nessa sexta-feira às 5h30. Então, a nossa agenda brasileira lotada e esperamos muitas medalhas de ouro. Temos também no atletismo o Alisson dos Santos, que ainda é forte candidato para o pódio, às 4h45 da tarde, e tem o Almir Júnior no salto triplo. Então, também tem atletismo. O Brasil na disputa nas Olimpíadas para conquistar mais medalhas, né? Esse é o Alisson dos Santos, o Pio, né? Conhecido como Pio, que virou sensação nas redes sociais. Grande atleta que está aí na disputa na final no atletismo, nos 400 metros com barreiras. Então, vamos acompanhar aí essa final, né, de Olimpíadas, as Olimpíadas chegando no final, já ficando com saudade, né? Todo mundo ficando com saudade. Bom, saindo um pouco dos esportes, né? Queria trazer essa notícia, a grande notícia que está lá no nosso portal. O Eduardo Moreira, daqui a pouco no N1, vai trazer mais detalhes, né? No ICL Notícias primeira edição, tem mais detalhes sobre essa pesquisa. Mas a pesquisa mostra que o ICL Notícias é o veículo de informação mais confiável do Brasil.
à frente de veículos tradicionais, né? Então a gente tem aqui à frente do Globo, à frente do UOL, à frente da Globo News, da Folha de São Paulo. Isso só mostra, né, gente, o quanto o ICL está crescendo, o quanto o ICL tem feito um jornalismo comprometido, independente. Então, essa pesquisa aí é muito, muito feliz para a gente, né? Acho que mais detalhes dela o Eduardo Moreira vai trazer lá no N1, mas está na nossa capa do nosso portal, então eu queria trazer aqui para já mostrar para vocês essa grande notícia, e fiquem aí no aguardo do Eduardo Moreira no ICL Notícias primeira edição, com mais detalhes sobre essa pesquisa, com uma análise mais completa sobre essa pesquisa, que é muito importante para nós e mostra como a gente tem crescido, né? Como o ICL cresce, né? Como diz, né, aquele ditado, foguete não dá ré, e o foguete do ICL está disparadíssimo. Bom, dito isso, vamos às outras notícias também em destaque no nosso portal iclnoticias.com.br. Apenas 2 capitais brasileiras têm políticas básicas para a população LGBT e mais. Mapeamento da Aliança Nacional LGBT+, do Grupo Arco-Íris revela que faltam órgãos, gestores, conselhos e programas específicos. Notícia aí da Agência Brasil, do Vitor Abdala, e esse levantamento feito com 26 capitais estaduais brasileiras mostra que apenas 2, Fortaleza e Salvador, possuem os pilares básicos de políticas voltadas para a população LGBT e mais, que consistem na existência de um órgão gestor, um conselho, planos e programas municipais voltados para essa população. O mapeamento foi divulgado na quinta-feira. De acordo com os organizadores do estudo, o objetivo é mapear essas políticas consideradas básicas, chamadas tripé da cidadania LGBT e mais. Muito importante, né, essa pesquisa. Muito importante essa pesquisa, porque é fundamental a gente ter políticas voltadas à população LGBT, né? A gente, enquanto população LGBT, temos necessidades de, principalmente o T da sigla, né? Eu acho que é fundamental a gente pensar nessas questões. A necessidade de se pautar essas políticas, a necessidade de implementar programas voltados à população LGBT, programas de acolhimento, são fundamentais programas de acolhimento. E isso depende do Estado, né? A gente tem centros de acolhimento montados por organizações sociais e tudo mais, mas é importante o Estado assumir também esse papel, porque o Estado tem dinheiro para poder colocar nesses centros de acolhimento, tem como implementar programas mais diretos. E aqui essa pesquisa mostra que temos uma deficiência muito grande, né? Depois do governo Jair Bolsonaro, política LGBT parece que virou um grande tabu, e não pode ser, porque a gente está falando de vidas, né, de sobrevivência. Não é uma madeira de piroca, né, como inventaram na campanha contra o Haddad em 2018. Não é isso que a gente está falando, não é isso que se pede. É óbvio que combate à homofobia é fundamental, mas não é uma madeira de piroca ficar inventando história, ensinar a fazer sexo, não é nada disso. É muito importante a adoção de políticas públicas voltadas à diversidade sexual, voltadas à diversidade de gênero, voltadas à proteção dessa camada da população que precisa de políticas públicas específicas por ser uma população mais vulnerabilizada, em especial as pessoas trans, que a gente sabe que tem uma expectativa de vida muito mais baixa, né, que sofre a marginalização, ainda mais quando tem outras questões, questão racial envolvida. Então, é muito importante. Teve um vídeo da Pepita, que é uma cantora famosíssima, né, que tem poderosíssima, que mostra a vulnerabilidade, né, que as pessoas trans estão expostas, né? E mesmo ela, morando num condomínio bom em São Paulo, morando numa região de classe média alta, eu não sei, no vídeo ela não fala onde de fato ela mora, né? Até por questão de proteção, imagino eu. Ela conta como é difícil, né? Você tem que encarar, a pessoa trans tem que encarar olhar feio sobre a sua existência. Então, e você não tem como esconder a sua existência, né? Eu acho que é um ponto muito importante ter esse tipo de política. Essa matéria completa você vê lá no iclnoticias.com.br. E vamos ver, né? Eleição municipal aí, rolando. Vamos ver como é que esse tema vai ser pautado ou não vai ser pautado. Que eu acredito que não vai ser pautado. Acho que a gente segue numa maré conservadora e muitas vezes a gente tem aberto mão, né? O campo progressista tem aberto mão de pautas fundamentais. E essa eu acho que é uma pauta fundamental.
proteção, acolhimento da população LGBTQIA+, a adoção de políticas públicas específicas, principalmente para pessoas trans, que são as mais, que estão ali na base da pirâmide social, ainda mais quando são pessoas trans pretas, né? Isso acaba deixando a situação ainda mais vulnerável. Então, é um debate importante que a gente tem que fazer, né, gente? Um debate importante, a gente não pode fugir disso, porque senão a gente está invisibilizando essa população e desumanizando. Então, a gente não pode desumanizar a população LGBT. Então, notícia importante lá no nosso portal. Vamos para mais uma do... Então, daqui a pouco eu entro nessa do Pablo Marçal. STF forma maioria para negar recurso da CNBB em ação sobre aborto. Outro tema que se foge muito, né? Não se pode falar de aborto, né? Então, comecei hoje o programa falando de tudo que não pode. Então, estamos falando tudo que não pode aqui. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para rejeitar o recurso da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que busca anular o voto da ministra aposentada Rosa Weber, favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Votaram pela rejeição o ministro Flávio Dino, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Dias Toffoli, somando já 6 dos 11 ministros, né? Então, já está formada a maioria. Uma tentativa de tapetão, né, da CNBB de anular o voto da ministra, que já deu o voto porque ela se aposentou. É um grande absurdo essa tentativa, né? A CNBB, que tem uma importância histórica muito grande, né? A CNBB lutou contra a ditadura militar também. A CNBB tem uma trajetória importante, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas nessa pauta, a CNBB é extremamente retrógrada, é extremamente atrasada. Então, segue defendendo uma visão que já era para ter mudado, né? Então, é lamentável esse tapetão que a CNBB tentou fazer, derrubando o voto da ministra Rosa Weber. Mas, enfim, quem quiser saber mais dessa notícia, está lá no nosso portal, iclnoticias.com.br. Já volto para o Marçal, ele está querendo aparecer. Vamos para a tesourinha do Haddad. Não vou entrar muito nesse tema, mas está aí, na capa dos principais jornais brasileiros, né? O Haddad defendendo corte de despesas em reunião com Lula e ministros. Teve reunião ministerial ontem, né, na quinta-feira, e houve essa cobrança, né, de um corte de gastos, de reduzir despesas e tudo mais, tudo aí para atingir meta fiscal e tudo mais. O que é complicado, né? A gente está falando de um governo progressista e é importante a gente investir. O investimento público ele é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas, para o desenvolvimento do bem-estar da sociedade, né? Porque a gente não acredita aqui que o capital que o mercado vai garantir o bem-estar das pessoas. Isso aí não existe. Então, quem tem que garantir é o Estado. E o Haddad está passando a tesoura. E aí temos aqui 2 destaques feitos pelo Estado de São Paulo, que o Farmácia Popular é o programa mais atingido por corte de gastos do governo. O Ministério da Saúde bloqueou 1,7 bilhão de reais do Farmácia Popular, comprometendo 36% do orçamento da ação que entrega remédio gratuito para a população pobre. O Ministério da Saúde diz que não há prejuízo para a implementação do programa e que esse dinheiro que foi recortado, ele era da reserva técnica. Mas mesmo assim, né, é uma notícia que está aí estampada nos principais jornais, e a imagem que passa do governo para a população não é boa, politicamente não é uma boa imagem, né? É uma imagem que pode agradar o mercado financeiro, mas a população em geral, que depende desses programas, que depende do remédio do Farmácia Popular, vai olhar isso e vai falar, olha, na campanha se bateu nisso, né? Na campanha se criticou que o Bolsonaro recortou a Farmácia Popular. Então, agora vem o Lula e corta também, né? Mas é importante destacar aqui, que a própria matéria do Estadão faz o destaque, que apesar do corte, o orçamento do Farmácia Popular no governo Lula é bem maior do que o orçamento do Farmácia Popular no governo Bolsonaro. Então, feito esse contraponto, tem que fazer também essa observação, né? A gente não está falando a mesma coisa, a gente não está falando de governo Bolsonaro aqui. É outro patamar, né? Outro patamar. Mas a gente espera do governo Lula mais investimento. A gente espera do governo Lula que tenha uma agenda mais voltada ao bem-estar social, né? E tudo mais. A gente não espera um governo revolucionário, mas a gente espera um governo que atenda às necessidades da nossa população. Então, fica aí essa polêmica do Farmácia Popular. Bom,
Pé de meia também, a mesma coisa, né? Também trazendo os impactos desse corte de gasto. O governo Lula congela verbas do pé de meia 3 dias após anunciar a expansão do programa. Metade do bloqueio do orçamento do Ministério da Educação recaiu sobre a poupança do ensino médio. O Ministério disse que o programa não vai ser afetado. Pois é, mais um problema de comunicação aí, né? De político, né? Porque lançou o pé de meia, aí já corta o pé de meia, então é um pouco contraditório, né? A gente ter esse lançamento com uma verba e depois cortar a verba. Para onde vai o programa? Para onde vai o governo, né? Então fica essa nossa dúvida, porque esse impulso de agradar o mercado acaba desagradando a população em geral e acaba limitando os benefícios sociais tão importantes. O pé de meia é um programa super importante da poupança do ensino médio, para garantir que os estudantes continuem os estudos, né? Não terminem os estudos, não saiam, não virem um neném, né? Nem trabalham, nem estudam e tudo mais. Então, é um programa fundamental. Mas vem aí essa novidade de corte, que também diz que não vai atrapalhar a implementação. A gente vai ficar aqui de olho aqui no ICL. E mais uma sobre isso, né? Tem notícia também do Brasil de Fato, uma análise lá do Brasil de Fato, de que corte de gastos leva à queda do PIB e até aumenta o endividamento público. Diz estudo da USP. Aumentar o gasto público com investimento em benefícios sociais é mais eficiente para reduzir o endividamento do país do que cortar despesas. Isso é o que indica o estudo publicado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da Faculdade de Economia da USP. O estudo simulou o impacto de medidas de ajuste fiscal sobre a economia brasileira. As conclusões foram divulgadas justamente enquanto o governo é pressionado a cortar gastos para cumprir as metas fiscais, nesse congelamento aí de 15 bilhões anunciado pelo governo. Então, mais um motivo, né, para não se cortar gastos, né? Além de tudo, é ineficiente, além de tudo, aumenta o endividamento, além de tudo, gera prejuízo econômico. Então, é um estudo importante da USP, né? Eu vou pegar mais alguns detalhes dele aqui. Caso corte de 1%, de acordo com o estudo, se o objetivo do governo é reduzir a dívida, PIB, cortar gastos não é uma boa alternativa. O documento aponta que uma redução equivalente a 1% do PIB em investimentos vai aumentar a relação dívida-PIB em 0,4% após 25 meses, ou seja, o endividamento cresce. Pode diminuir no curto prazo, mas no longo prazo cresce. E caso o corte de 1% do PIB seja feito todo sobre benefícios sociais, o endividamento cai 0,2%. Já se for feito sob subsídios concedidos pelo governo, o endividamento cai 1,6%. Bom, esses dados estão disponíveis nessa matéria do Brasil de Fato. Quem quiser mais informações, tá tudo lá. Brasil de Fato, que é nosso parceiro aqui no ICL Notícias, né? No nosso portal tem várias notícias do Brasil de Fato que também aparecem no iclnoticias.com.br. Voltamos às Olimpíadas. Eu queria acrescentar isso, né, que eu acho que é interessante também das Olimpíadas, esse recorte. Essa notícia era para ter ido um pouquinho antes, mas voltando um pouco nas Olimpíadas, né? Teremos uma disputa cabeça a cabeça, né? Estados Unidos e China, com ouro de diferença, os dois países lutando para ver quem termina no topo das Olimpíadas de 2024, as Olimpíadas de Paris. Vai ser uma disputa acirrada, né? Porque, enfim, os dois países competem nas últimas provas, ainda tem bastante coisa para ser disputada, estamos no final, mas ainda tem bastante coisa, principalmente no atletismo, então vai ser uma disputa árdua. E eu também quero ver, fico curioso, né? Se a China terminar com mais ouros, os Estados Unidos vai de novo inverter a ordem de medalhas, porque a gente viu, né? Até comentei isso ontem. O New York Times inventou um parâmetro alucinado para poder contabilizar as medalhas de prata com tantos por cento, a moeda de ouro vale tantos pontos, a medalha de prata vale tantos pontos. Parece uma telecena olímpica, que você ganha a telecena olímpica com mais ou menos pontos. Então ali os Estados Unidos sempre ganhavam. Não tinha, só se contasse só o ouro, tudo bem, aí não ganha. Mas aí agora, com os Estados Unidos na frente, né, eu imagino que não tem outro cenário que os Estados Unidos não ganhem. Então, o New York Times inventou a telecena das Olimpíadas, em que os Estados Unidos ganham com mais ou menos medalhas, o que é uma coisa inédita, né? Uma coisa incrível,
porque não é só contar o total de medalhas antes. Não, eles criaram uma metodologia para isso, uma metodologia para dizer, não, se a gente contar a medalha de prata com tantos por cento, parece aquele meme da Nazaré fazendo conta, com tantos por cento, a medalha de prata vale tanto, então os Estados Unidos está na frente, se valer tanto também está na frente, se não valer, aí tudo bem, a China está na frente. Mas se valer tantos por cento, vale tantos por cento. É uma loucura, é uma grande loucura, uma alucinação. Mas o soft power do estadunidense precisa inventar novas maneiras para se confirmar como líder, entre aspas, do planeta. Porque a gente tem uma decadência muito grande dos Estados Unidos enquanto potência no mundo, e aí eles precisam ficar inventando continha de medalha para poder dizer que tem hegemonia, quando o mundo inteiro já está vendo que a China está ali na cola dos Estados Unidos em várias áreas, né? Em várias áreas, né? A gente teve políticas de boicote dos Estados Unidos à China recentemente, com proibição de importação, de exportação de chip, proibição de exportação de tal coisa, e a China falou, tá bom, pode proibir, eu faço. E ficou assim, os Estados Unidos ficou de cara, porque não adianta proibir a China de importar, porque ela vai e faz. Então, uma guerra comercial que a gente vê também refletido nos Jogos Olímpicos, né? Porque os Jogos Olímpicos são uma grande vitrine, né? A China, em 2008, naquela Olimpíada que teve aquela abertura belíssima, ela mostrou para o mundo que ela estava chegando, que tinha uma nova potência aí emergindo no planeta e que era bom ficar de olho aberto na China. Então, foi nos Jogos Olímpicos de 2008 que a gente teve aquela grande apresentação da China para o mundo, que ela falou, cheguei, e chegou chegando, bagunçando tudo, como diria a gloriosa cantora Ludmilla. Então, temos aí nessas Olimpíadas, vamos ver como é que vai terminar. Quem vai ficar com mais ouros é uma disputa importante, e como os Estados Unidos vai inventar o seu ranking também é uma coisa curiosíssima para a gente acompanhar, né? Bom, dito isso, vamos para essa polêmica aqui. Deixa eu aumentar aqui essa notícia. O governo Lula reage à expulsão de embaixador e tira representante da Nicarágua no Brasil. Decisão ocorre após o regime de Daniel Ortega comunicar ao diplomata Breno da Costa que ele terá de deixar Manágua. O que acontece? O que aconteceu aí? A Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil depois do Lula ter intercedido em favor de um pastor que foi preso pelo regime do Daniel Ortega, né? O Daniel Ortega que tem promovido um escalonamento do fechamento de regime, né? Já dá para chamar de ditador Daniel Ortega, porque a situação lá é muito grave. Eu acho que a Nicarágua... E é triste, eu acho triste a situação da Nicarágua, porque a Nicarágua passou por um processo revolucionário do sandinismo, que foi um processo belíssimo. Derrubou o ditador Somoza, fez uma revolução envolvendo vários atores sociais, um processo participativo, muito bonito, né, o que aconteceu na Nicarágua. Foi assim, para mim é muito inspirador o processo revolucionário do sandinismo. Só que hoje, o Ortega não dá para dizer que é sandinista mais, ele está no partido sandinista, que ele expulsou todo mundo que se opunha a ele e foi criando um núcleo duro ali, muito próximo. Então, a gente tem declaração de vários ex-militantes do sandinismo, pessoas de esquerda, pessoas progressistas, né? Não são ex-militantes que viraram de lado, não. Pessoas muito sérias, muito respeitadas, dizendo que aquilo ali, que a experiência sandinista acabou, né? Que o Daniel Ortega hoje, ele não é nem de esquerda, nem progressista, nem nada. Ele aplica política neoliberal, faz ajuste fiscal duro. Então, acaba sendo um país que perdeu completamente o rumo, né? Ficou ligado a uma imagem de um autocrata, que botou a esposa como vice, né? Então, os dois ali comandam o país, a Rosário Murilo. E tem agora essa treta com o Brasil, né? Que mandou expulsar, e o Brasil fez o mesmo, falou, então tá, vai expulsar meu embaixador, é o princípio da reciprocidade, né? Tomou, levou. Então, a Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro, o Brasil expulsou o embaixador da Nicarágua, né? Ficou elas por elas, mas é lamentável, né? Porque o Brasil, como a gente tem, como eu falei ontem, até que no Desperta, ele tem sido ponto de equilíbrio na situação na Venezuela. É fundamental, o Brasil é esse ator de
fazer a conciliação internacional, exercer a diplomacia, o diálogo, e parece que a Nicarágua não está nem um pouco ligando para o diálogo. Então, é lamentável essa situação. Aqui tem um raio-x na Nicarágua, né, um país de 7 milhões de pessoas. Aqui essa matéria lembra que o PT é aliado histórico do sandinismo. E de fato, né? Só que o sandinismo virou outra coisa, né? O Ortega virou outra coisa. Não é sandinismo mais o que existe na Nicarágua. Né? Isso aí eu acho que houve uma degeneração completa do processo revolucionário nicaragüense. Esse governo, Daniel Ortega, é um governo de retrocesso. É um governo de políticas que interessam às grandes mineradoras, que ele botou lá de novo. É um governo que rasgou a cartilha do sandinismo. Não tem mais sandinismo na Nicarágua, né? A gente tem que ser bem sincero aqui. Não tem sandinismo na Nicarágua mais. Acabou. Né? Aquela revolução bela, aquela revolução participativa, que todo mundo participou, construiu aquilo ali, não existe mais. Então a gente tem, de fato, um autocrata aí, muito do complicado, que não consegue ouvir nenhuma divergência, que manda prender qualquer militante, que impede protestos sociais. Então, o Ortega realmente é difícil, né? Assim, a América Central é muito complicada, né? Porque é aquela história. Falam isso muito do México, né? Tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus. A América Central é praticamente a mesma coisa. Está pertinho dos Estados Unidos, tem o México no meio, mas a América Central está muito perto dos Estados Unidos e muito longe de Deus, né? Assim, apesar do Ortega querer ser agora se envolver com a Igreja Católica fervorosamente, né? O Ortega voltou atrás. A Nicarágua tinha aborto legalizado desde o século XX. Então, século XIX, agora eu me perdi a data, mas assim, acho que é do século XIX. Enfim, há muito tempo atrás. E foi com esse governo do Ortega, que voltou atrás da Nicarágua com o aborto. Então, tem retrocessos assim, históricos. E é isso, a América Central está muito perto dos Estados Unidos e muito longe de Deus, e isso acaba deixando a política muito mais fragilizada. Então, é mais fácil de ver regimes se deteriorando na Nicarágua. É mais fácil na América Central, né? A América Central é mais suscetível a uma derrocada das democracias do que aqui na América do Sul, que a gente também vê. Mas na América Central é muito mais frágil, é tudo muito mais frágil, tudo muito mais complexo, porque foi ali muito massacrada, né? Os Estados Unidos tiravam um presidente assim, como quem não quer nada. Já fez isso aqui na América do Sul também, mas na América Central era mais tranquilo, assim. A gente quer botar uma empresa de fruta na Nicarágua para mandar na Nicarágua? Tudo bem. Puf, tirou o presidente. É assim. Na Guatemala aconteceu isso, né? Puf, tirou o presidente da Guatemala. E foi isso. Bom, enfim, dito isso, vamos a outro tema próximo, falando de Venezuela, que eu acho que é muito diferente da Nicarágua, tá? Eu acho que são cenários muito diferentes, eu vejo muita gente fazendo uma correlação direta, eu acho que é diferente. Mas, enfim, o Carter Center, organização internacional que foi para a Venezuela como observador independente, afirmou que dados mostram vitória clara de González na Venezuela. Foi o que o Carter Center disse à Folha de São Paulo. É um pronunciamento muito importante, lembrando que o Carter Center já reconheceu a vitória do Maduro na eleição passada. Enfim, parece de fato, eles afirmam, né, que o Edmundo Gonçalves venceu de maneira clara e por uma margem intransponível o pleito. Isso analisando as atas divulgadas pela oposição. A instituição diz que os resultados coincidem com uma pequena amostra de dados coletados por seus observadores em campo no dia da votação e que não há dúvidas da vitória real da oposição. E essa aí, como diz a Folha, é uma das manifestações mais contundentes até aqui em favor de Gonçalves. Então, eles estão dizendo que os observadores coletaram dados, e os dados da oposição condizem com o que esses observadores coletaram.
E a organização diz que o poder eleitoral no país é enviesado e não agiu de maneira independente no pleito que oficialmente elegeu Nicolás Maduro para mais 6 meses de mandato. É importante essa manifestação porque era um centro apontado aí como um fiel da balança, né, para dizer, bom, o que aconteceu aí? Né? E como a gente não tem as atas públicas do que o Maduro diz ter ganho, ele até entregou à justiça essas atas, mas elas não foram tornadas públicas. Então, o que prevalece é só as atas da oposição. E aí veio o Carter Center dizendo a oposição ganhou. Então, a situação na Venezuela vai ficando mais complicada, né? Porque pensando em transição de governo, né? Como é que vai ser essa transição de governo? É importante que seja uma transição pacífica. Então, a gente tem que acompanhar Brasil, Colômbia e México voltaram a pedir que os resultados sejam divulgados pelo órgão eleitoral, isso depois dessa manifestação do Carter Center. Então, é uma cobrança importante, uma nota emitida por Brasil, Colômbia e México, pedindo que os resultados eleitorais da Venezuela não sejam divulgados pela Justiça, mas pelo Conselho Nacional Eleitoral, o órgão responsável por organizar as eleições venezuelanas, e divulgou a vitória de Maduro para um terceiro mandato, que foi, inclusive, já homologado como vencedor, né? Mesmo sem os resultados completos. O comunicado vem logo depois da judicialização do processo eleitoral. O CNE denunciou um ataque hacker que teria atrasado a contabilização dos votos e a divulgação dos resultados detalhados por mesa eleitoral. O Maduro pediu um recurso, né, depois disso, e a Justiça deu 72 horas para o CNE apresentar um material eleitoral, o que o CNE fez, mas levou para a Justiça e não divulgou publicamente. Então, Colômbia, México e Brasil afirmam que partem da premissa de que o CNE é o órgão que corresponde, por mandato legal, à divulgação transparente dos resultados eleitorais. E os 3 países pedem o máximo de cautela e moderação em eventos públicos e afirmam que vão continuar mantendo contato no mais alto nível. Importante demais essa posição de Brasil, México e Colômbia, que são atores fiéis aí da balança. Acho que esses 3 países são muito importantes para garantir o diálogo, para garantir o processo que haja uma pacificação na Venezuela, né? Eu falei disso ontem, mas acho que é importante reforçar. A gente tem que pensar que a Venezuela precisa de construção de paz. E construção de paz depende de diálogo, depende de uma mesa de diálogo. Então, os 3 países têm tido uma posição muito importante, muito ponderada e fundamental para garantir que o debate avance. E aí, eu queria trazer essa notícia do Estadão, que eu acho uma barbaridade. Dificuldade em negociar a crise na Venezuela evidencia fracasso de agenda de Lula para a região. Como assim fracasso? Como assim, Estadão? Como assim? O governo Lula é reconhecido pelos Estados Unidos como importante mediador dessa questão na Venezuela. O governo Lula tem ponte tanto com a oposição quanto com o governo da Venezuela. Que fracasso é esse? O Estadão queria o quê? Que o Lula fosse lá para a Venezuela e falava, agora eu sou o presidente da Venezuela? Que o Lula se autoproclamasse presidente da Venezuela? Não é assim. Não é assim. O Lula não é a polícia do mundo. O Lula não vai mandar prender o Maduro. Não existe isso. Essa matéria é um escárnio. E aí coloca que o governo tenta se posicionar como mediador, mas vias institucionais que o Brasil defende para solucionar a crise são controladas por Nicolás Maduro e não devem ser aceitas pela oposição. Tá bom, agora me conta uma novidade. O que o Lula... Me diz. O que o Lula pode fazer ali na Venezuela, para resolver essa questão rapidamente? Ele pode, condeno o ditador Nicolás Maduro. Isso vai resolver em que a situação? Vai resolver em quê? Vai mandar, o Maduro vai expulsar o embaixador que nem fez com o Chile. O Chile resolveu alguma coisa? Ajudou a fazer alguma coisa? A população da Venezuela foi beneficiada de algum jeito? Não foi. Não é isso que resolve. Na diplomacia não é jogo de carta. Você joga um super trunfo, qualquer coisa, e resolve o jogo. Não tem isso. A política do Brasil na condução da crise na Venezuela tem sido impecável, na minha visão, né? Tem gente que pode discordar, tem gente que pode concordar. Mas essa matéria do Estadão, parece que a política é Alice no País das Maravilhas.
que o Lula fala assim, vou resolver todos os problemas do mundo com uma estalada de dedos. Celso Amorim, vai lá, resolva para mim a situação na Venezuela e vamos nos abraçar, felizes e contentes, andando no paraíso. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O governo Lula é reconhecido como um ator importante nesse processo. Não tem essa de fracasso da agenda de Lula para a região. Tem essa. Eu vi que tem uma aspas aí de um ex-assessor internacional do Temer. O assessor internacional do Temer, que participou da fundação do Grupo de Lima, que condenou a Venezuela, que promoveu o isolamento da Venezuela. E não resolveu nada. Maduro continuou presidente. O Grupo de Lima resolveu o quê? O Grupo de Lima foi desmoralizado. Então, a diplomacia do governo Temer foi completamente desmoralizada. A diplomacia que o governo Lula tem exercido tem sido fundamental para essa solução de crise. Eu estou me repetindo, mas eu acho que é muito importante, porque esse tipo de análise não ajuda em nada. É uma análise que é para lacrar, para o Estadão lacrar. O Estadão adora fazer isso. É uma análise rasa de um processo político complexo. É uma análise extremamente rasa. Tudo que está aqui não serve para nada. Você pode dizer, não gosto disso, não gosto daquilo. Pode. Eu tenho opiniões sobre a Venezuela e não é por isso que eu vou dizer que eu vou querer pautar minhas opiniões como a diplomacia brasileira tem que fazer. Não é isso. Acho que se a gente quer uma transição pacífica, caso de fato tenha sido a oposição que venceu na Venezuela, se a gente quer uma consolidação de paz, uma construção de diálogo político na Venezuela, caso Maduro tenha sido eleito, as atas não foram divulgadas pelo CNE ainda, né? Nesses dois cenários, é necessária uma ponte de diálogo, que hoje não existe na Venezuela. Não existe. Implodiu. Porque um se reconheceu vitorioso, o outro se reconheceu vitorioso. Como é que vai chegar a um acordo? Como é que vai ter a pacificação do país? Precisa de atores internacionais para isso. Senão depois vai ser o que eu falei ontem. Vai mandar um peacekeeping da ONU, vai mandar o capacete azul da ONU. Vai resolver o que o capacete azul da ONU? Eu acho que o Estadão quer uma guerra civil na Venezuela. Porque não é possível. Não é possível. Que dizer fracasso da agenda do Lula, eu acho um absurdo. Fiquei até revoltado com essa notícia. Enfim. Bom, falando no presidente Lula, a polêmica do relógio continua. Notícia da Folha de São Paulo. A Mônica Bergamo, ontem na Folha, tinha já antecipado isso, que o Lula estava querendo devolver o tal do relógio que o TCU disse que ele não precisava devolver. Porque o Lula ficou bem irritado, né? O presidente Lula ficou bem irritado com a decisão do TCU, que disse que não precisa devolver nada, que item personalíssimo não se devolve, e enxergou isso como uma manobra para favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque esse relógio Lula recebeu em 2005. Então não existia um protocolo do TCU, uma orientação do TCU de como proceder com presentes internacionais. Então, o relógio continuou sob posse do Lula. Só que as joias que o Bolsonaro vendeu e está tentando recomprar, já existia essa recomendação do TCU, já existia essa orientação de devolução de presente. Só que o TCU afirma que itens personalíssimos não precisam ser devolvidos. E aí o relógio do Lula entraria como item personalíssimo. E há uma conclusão de que talvez as joias do Bolsonaro sejam beneficiadas desse processo por serem considerados itens personalíssimos. Só que as joias valem 6 milhões. Né? Ninguém sai com um colar de 6 milhões por aí de item personalíssimo. Né? Acho que um relógio daquele, em algumas ocasiões, tem gente que usa. Né? Eu não uso. Eu não tenho um relógio de 60 mil reais. Né? O meu relógio bem mais barato. Né? Não chega nem a 4 dígitos. Né? Fica só nos 3 e bem baixinho. Passa um pouquinho de 2 dígitos. Mas, enfim. Não tem essa regulamentação. E é isso. 6 milhões de reais, você não sai com um colar de 6 milhões de reais para na padaria, para comprar pão com leite condensado. O Bolsonaro não vai sair andando com esse colar por aí, então não é ter personalismo. Mas vamos ao que o Lula fala aqui, o que a Folha nos traz. Matéria da Júlia Chaib. O presidente Lula afirmou durante reunião ministerial nessa quinta-feira que devolverá à União o relógio de ouro que ganhou em 2005, durante seu primeiro mandato,
Mesmo após o TCU decidir que ele poderia permanecer com o item. A informação foi publicada pelo ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, no X, e confirmada por outros ministros da Folha. Irritado com a decisão, Lula havia dito a interlocutores no dia anterior que pretendia fazer a devolução do relógio, como revelou a colunista Mônica Bergamo. Segundo relatos, durante a reunião ministerial, Lula disse que telefonou ainda na noite de quarta-feira ao presidente do TCU e afirmou a ele que deveria entregar o relógio aos cofres públicos porque não quer servir de pretexto para salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a questão toda é essa. O Lula ficou irritado porque viu que a decisão do TCU pode favorecer o Bolsonaro e usar ele de bucha. Então o Lula não quer ser bucha do Bolsonaro e pretende devolver esse relógio por esse motivo, né? Mesmo não tendo legalidade nenhuma dele ficar com esse relógio, que foi de 2005. Bom, vamos avançar aqui na pauta, porque faltam 12 minutos para o programa acabar. Então a gente tem que avançar um pouquinho na nossa pauta, porque, né, temos que entregar para o glorioso ICL Notícias, primeira edição. Debate eleitoral. Debate eleitoral, começou o período de caos no Brasil, caos na política brasileira, eleições estão aí. E tivemos o primeiro debate eleitoral em várias cidades do Brasil, através da Bandeirantes. E aí, gente, em São Paulo, né, tivemos o Pablo Marçal dando pirueta, espumando, revoltadíssimo no debate, atacando todo mundo, um show de horrores. E aí temos a matéria do UOL sobre esse debate. O UOL foi um dos que promoveu esse debate junto da TV Bandeirante. Marçal grita e ataca os adversários após Tabata perguntar sobre condenação. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, gritou e xingou os adversários após ser questionado por Tabata Amaral no debate da Band sobre o envolvimento dele com uma quadrilha. O empresário se irritou, disse que ela é adolescente, falou que o Boulos é isso, falou que o Ricardo Nunes é aquilo. O Marçal foi condenado a 2 anos e 11 meses de prisão por furto qualificado em 2010. De acordo com a acusação, ele participou, em 2005, de uma organização criminosa que invadia contas bancárias pela internet. Olha só, segundo a sentença, Marçal cuidava dos computadores da quadrilha e entregava listas de e-mails de possíveis vítimas. O acusado não era responsável pela concretização material dos furtos, mas era integrante. Cuidava da manutenção dos equipamentos de informática do grupo criminoso. Ele nunca foi preso, né? Em 2018, a justiça entendeu que a pena havia sido prescrita e a extinguiu. E, enfim. Show de horrores, né? Show de horrores. O Pablo Marçal é essa direita histérica, essa extrema-direita histérica, que grita, que quer sair prevalecendo no grito, no ataque pessoal, na baixaria. O debate de São Paulo foi uma grande baixaria, né? Eu não assisti ontem, mas hoje os vídeos que eu assisti é tudo uma grande baixaria, né? Ontem eu já estava nos braços de Morfeu, quando o debate estava rolando, né? Mas para poder estar aqui de manhã cedo, já estava nos braços de Morfeu. Mas uma baixaria esse debate, uma baixaria. O Marçal não soube responder a pergunta da Tabata e começou a dizer que ela era envolvida com bandido, que o Lula era bandido, que fulano era bandido. Todo mundo é bandido, menos Marçal, que foi condenado por furto qualificado. Então, é uma grande baixaria o que aconteceu no debate de São Paulo ontem. E vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? O Marçal começou a crescer um pouco nas pesquisas, depois de uma freada. O efeito da Atena fez com que o Marçal também desse uma freada, né? Mas é um candidato perigoso, né? O que ele fez no debate ontem mostra que ele é um candidato super perigoso, que ele pode ser até pior do que o Bolsonaro, como ele sendo prefeito, pode ser até pior do que um Bolsonaro como presidente. Então, chama muita atenção essa verborragia absurda do Marçal, esses ataques, essa baixaria, porque o cara é candidato a prefeito da maior cidade da América Latina, né? Uma das maiores cidades da América Latina. Enfim, eu não sou de São Paulo, mas a gente tem que olhar muito de perto as eleições de São Paulo, porque acaba tendo impacto em todo o Brasil, né? Acaba servindo de modelo para todo o Brasil, para cidades menores, principalmente. Então, uma coisa que é feita em São Paulo, capital, acaba se replicando em outras cidades do Brasil. Então, a gente ter o Marçal como prefeito de São Paulo é muito perigoso. É muito perigoso. Então,
Notícia complicada, né? Vamos ver como isso vai se refletir na pesquisa eleitoral. Tem aqui também, né, sobre também esse debate, ataques entre candidatos ofuscam propostas para a cidade em primeiro debate em São Paulo, né? Não é uma grande novidade, porque os debates eleitorais, cada dia, têm perdido mais o seu foco, né? Tem sido baixaria o tempo todo e não tem tido interesse a fazer corte para as redes sociais, né? O interesse não é fazer debate político, falar de proposta. Não é isso. É engajar com a base, é engajar com os indecisos, é engajar. Os candidatos querem engajamento hoje, não querem apresentar proposta. Não é esse o foco do debate mais, né? E essa baixaria de ontem, no debate de São Paulo, também mostra isso. Mas não foi baixaria só em São Paulo, não. Em Teresina, não posso mostrar o vídeo. Em Teresina, um candidato, o doutor Pessoa, que é o prefeito de Teresina, deu uma cabeçada no candidato do PSOL, Francinaldo Leão. Olha só que loucura. Deu uma cabeçada no meio do debate. E ainda acusou o PT. Porque o candidato do PT, o Fábio Novo, falou que saudou o Francinaldo em algum momento do debate. E aí o doutor Pessoa, que é do PRD, que é o ex-PTB, com o Patriota, né, que teve aquela fusão de dois partidos aí bem complicados, né? O doutor Pessoa deu uma cabeçada no candidato do PSOL. É uma baixaria, uma verdadeira baixaria, né? Então essa é uma baixaria física. Após responder uma pergunta formulada por Leão, doutor Pessoa se aproximou do adversário e deu uma cabeçada no rosto dele. Afirmou ainda que Leão falava cuspindo. O candidato do PSOL pediu respeito ao prefeito que busca a reeleição. Olha, que loucura. Ai, esse país é uma loucura. A eleição municipal do Brasil é uma verdadeira loucura. Tá, mais um episódio de caos do que a gente vai ver nos próximos dias. Falta pouco tempo, mas eu queria trazer essa matéria aqui da revista Fórum sobre a investigação contra o Campos Neto. Vou dar aqui, botar em tela cheia. Entenda a investigação contra Campos Neto, que pode perder cargo no Banco Central antes do fim do mandato. O presidente do Banco Central é acusado de manter dinheiro em paraíso fiscal e de lucrar através de suas empresas e aplicações com taxa de juros elevada. O TRF1 decidiu revogar uma liminar que impedia que o presidente do Banco Central fosse investigado pela Comissão de Ética da Presidência da República. Então, essas investigações vão ser retomadas em denúncias de que ele teria mantido uma offshore no exterior e se beneficiado financeiramente da taxa Selic, que ele, como presidente do Banco Central, ajuda a comandar, né? Quase falei presidente do Bolsonaro, né? Mas, enfim, seria um ato falho, porque é isso, né? O Campos Neto é um ator ali do Bolsonaro no Banco Central e tem feito tudo para atrapalhar a política econômica do governo Lula. As investigações foram inicialmente motivadas pela série jornalística Pandora Papers, que revelou dados sobre contas e paraísos fiscais de diversas personalidades e agentes do mercado financeiro, incluindo Campos Neto e o ministro da Economia de Bolsonaro, o Paulo Guedes. A Comissão de Ética havia iniciado a apuração em 2019, mas o processo foi suspenso em 2023. Ele alegava que a investigação não violava a autonomia do Banco Central. Bom, essa decisão garante a retomada dessas investigações, que são importantes, né? Como é que a gente tem no comando do Banco Central uma pessoa que se beneficia financeiramente, diretamente, das decisões que são tomadas ali, né? Então, e ele movimenta, como é que ele movimenta esses recursos sendo presidente do Banco Central? Então, aqui, esse é importante, né? Segundo as revelações do Pandora Papers, Roberto Campos Neto teria aberto um offshore em 2004 nas Ilhas Virgens Britânicas com $1 milhão aplicado, supostamente buscando vantagens tributárias. O Campos Neto também é alvo de outra denúncia apresentada à Comissão de Ética pelo deputado Lindbergh Farias, que acusa o presidente do Banco Central de possuir empresas e aplicações que seriam remuneradas de acordo com a Selic. Ou seja, quanto mais alta a taxa de juros, maiores seriam os lucros dessas empresas e aplicações. E aí o Lindbergh diz o seguinte à Fórum: a primeira denúncia é sobre a Pandora Papers, contas secretas offshores fora do país. A segunda denúncia foi feita por ele
fez uma denúncia em cima de algumas empresas que a propriedade é de Campos Neto. E pasmem, as informações que foram apresentadas é que essas empresas têm remuneração pela taxa Selic. Já imaginou isso? Como se ele ganhasse dinheiro quando aumentasse a taxa Selic. É bem grave, né? Agora isso tudo volta com força para o Conselho de Ética da Presidência e é muito importante. Ele estava querendo fugir de uma investigação séria. Bom, notícia muito importante dessa investigação sobre o Campos Neto. Vamos ver como ela avança, né? Vamos ver como ela vai avançar. E já estamos aqui no fim do nosso querido Desperta, pessoal. Então, eu queria agradecer a toda a nossa audiência, dizer que daqui a alguns minutos, começa o ICL Notícias primeira edição, com William De Luca, Vivian Mesquita e Eduardo Moreira. No final, estarei por lá novamente também. Um abraço a todo mundo, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, e segunda-feira tem mais Desperta com Leandro Demore. Um bom dia a todos. Entre a utopia e o inferno, essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional. Uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto.